Oi, vlog! Uma parte bem difícil de trabalhar em casa e de ser a minha própria chefe é não procrastinar. Então, assim, eu geralmente faço uma listinha no Notas de todas as coisas que eu tenho para fazer, ou, por exemplo, hoje que eu não tenho vídeos de clientes para editar, de coisas que eu preciso fazer para mim mesma, né? Então, eu preciso editar vídeos porque eu vou gravando durante a semana e como eu tenho as outras clientes, né? Eu priorizo elas e eu vou me deixando para depois, sabe? Mas eu edito os meus vídeos muito rápido e como não tem nenhuma alteração, como eu já sei exatamente como eu quero fazer, fica mais fácil, né? Então, ontem eu editei também, agora eu vou terminar de editar. Já tô editando esse vídeo que vocês estão vendo. Eu já vou gravando e vou editando conforme vai dando um tempinho ali no café da manhã, no cardio, depois do cardio, antes de ir na academia, aí depois do café também, sabe? Então eu vou tentando deixar tudo pronto pra não ficar muita coisa pra editar depois, sabe? Mas hoje o clima tá bem forks, sabe? Do crepúsculo. E eu penso, eu não tenho trabalho pra fazer. Literalmente, sabe? Hoje não tenho, só se elas me mandarem algum vídeo. E aí eu tenho. Mas então eu poderia muito bem sentar no meu sofá e assistir TV, né? Assistir algum filme, alguma coisa. E eu posso fazer isso também, porque quando eu tô editando, às vezes eu tô vendo um outro vídeo e editando ao mesmo tempo. Eu já peguei essa prática, sabe? Então eu posso colocar um filme ali e editar ao mesmo tempo. Mas, como eu quero deixar, eu gosto também de deixar durante a semana os meus conteúdos do TikTok e do Instagram programados. Eu tenho algumas parcerias, né, que eles pedem alguns vídeos, então eu já fiz também. E aí eu só preciso editar, então é isso que eu vou fazer agora. Então eu sentei aqui na minha mesa e eu vou editar. Eu também gosto de ficar no Pinterest olhando inspirações e não sei, pra mim é um mundo, assim, é um outro mundo, sabe? E eu gosto muito de ficar ali dentro, mergulhada, sabe? Outra coisa que eu gosto de fazer é olhar outros vlogs, tanto de rotina, de organização, vlogs que falam sobre disciplina, sobre produtividade, sobre Deus, sobre dona de casa. Todos os vídeos e assuntos que eu trago aqui são assuntos que eu gosto de ver e pesquisar de outras pessoas para me inspirar, para me motivar, sabe? Até vídeo de limpeza, assim, eu adoro. Então, é nesse momento que eu faço essas coisas. Mas sempre tem uma vozinha que eu não tô escutando ela agora, que fala, não precisa fazer isso agora, tem o dia inteiro, agora é 8h37, tem o dia inteiro, né? Pode fazer alguma coisa antes, enfim. Mas é muito importante que a gente não procrastine, sabe? E eu fiz uma listinha de coisas pra fazer, eu vou fazer aquela listinha de coisas hoje e depois, se sobrar um tempo, aí sim, sabe? Aí, como eu não tenho tanto trabalho hoje, aí eu posso andar no sofá, eu posso assistir um filme com calma. Eu estou tentando ser mais disciplinada nesse ponto também, porque como agora não tem ninguém me cobrando, eu sempre trabalhei em empresa que tinha alguém em cima de mim, sabe? Já fez? Quanto tempo falta? É pra tal dia, é pra tal hora. E assim, eu sempre fui aquela que cumpriu os prazos, que não atrasava, que fazia das tripas coração. Um ditado bem gaúcho, mas que, sabe, para fazer aquilo no tempo certo, com a qualidade certa, enfim. Então, não ter isso agora me tira um peso enorme das costas, mas eu tenho que lidar com a minha própria procrastinação, sabe? De não adiar as coisas que eu preciso fazer. Se você trabalha, né, e tem um chefe sempre em cima de você, eu também pensava assim, nossa, se um dia eu trabalhar em casa, de home office que seja, nossa, vai ser outra coisa. Ou, se um dia eu conseguir, né, ser a minha própria chefe, vai ser outro mundo. Realmente, é outro mundo, mas não significa que é mais fácil, ou que a gente não tem desafios, ou que não tem procrastinação, sabe? É um trabalho. Por mais que eu ame, eu adoro editar vídeo, gravar vídeo também, mas assim, editar é uma parte que ao mesmo tempo que me desafia, mas que eu adoro muito, sabe? Então eu gosto do meu trabalho, mas é um trabalho, né? Então
eu também lido com desafios diariamente, enfim, e eu acho que o maior desafio é a nossa mente. Inclusive, eu tô tentando desbloquear um novo esporte, que é a corrida. Eu sinceramente pensei nesse final de semana que eu não sirvo pra correr, mas eu penso que tanta gente corre, tanta gente que eu não dou um pila. Corre 5 km, 10 km, 15 km. Eu corri 1 km e eu quase morri. Não, eu não conseguia respirar. Me doía assim, e isso que eu tentei respirar certo. Eu procuro técnicas de respiração, como correr, enfim, né? A dor na canela eu já não sinto mais, graças a Deus. Mas assim, eu quase morri, literalmente. E eu queria muito falar pra mim mesma que eu consegui correr 5 km, mas eu não consegui. Eu só consegui correr 1. E assim, eu queria desistir antes de dar 1. Eu e meu namorado, né? E aí a gente corre sem fone, eu corro só segurando o celular e eu não filmei nada. Porque, eu não sei, eu fico tensa, eu tento respirar, e aí a minha técnica pra respirar que deu certo pra mim é que eu puxo 2 vezes, assim. E dá certo, sabe? Eu consigo. Só que, quando começou a chegar perto de 1 km, e aí meu namorado vai cuidando no relógio, porque agora eu tô sem relógio. Eu tenho que comprar um pra mim, inclusive. Ele vai olhando no relógio, falta pouco, vamos, vida. Ele vai me incentivando, porque ele sabe que eu pararia antes. Se eu tivesse sozinha, eu teria parado muito antes. E o nosso cérebro, às vezes, ele é o nosso pior hater. Não, é sério. É sério. Porque eu ficava pensando o tempo inteiro. Ali, tem uma reta aqui na nossa cidade, né? Daí eu fui assim, sei lá, não sei quantos metros é essa reta. É pouco. Mas eu pensei, nossa, aqui tá super tranquilo. A gente virou a esquina, começou a ficar desconfortável. A minha coxa começou a doer, e não sei se pelos treinos da semana, porque eu também treino musculação, eu tô treinando mais pesado, tô aumentando os pesos, tô levando a falha, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que parar. O que tu tá fazendo? Para, tu nem corre, sabe? Eu comecei a pensar isso. Meu Deus, eu vou parar. Não tem ninguém olhando, eu vou parar. E daí eu pensei, não, todo mundo que eu conheço corre praticamente, sabe? E aí tem gente que nunca correu na vida que já consegue correr 5 km. Claro, varia de pessoa para pessoa, mas eu fiquei pensando, não vou ser eu a pessoa que não consegue. Eu consigo, eu vou conseguir. Não tá desconfortável. E se tá desconfortável, eu vou passar por cima. Eu vou até 1 km hoje. Eu disse para o meu namorado, a gente vai correr 1 km. Aí ele disse, tá bom? Mas ele disse, se der 1 km e tu sentir que tu consegue mais, vamos correr mais. Porque ele corre horrores, ele corre bem mais que eu e corre mais rápido que eu também. O nosso ritmo foi 6,59. Isso é horrível, eu acho. Enfim, não entendo de pace também, mas o que é pace, né? Eu não tenho nenhum tênis adequado para correr, mas eu corro com o tênis que eu tenho. E aí deu certo a minha respiração, eu tava só sentindo uma leve dor na coxa, eu já queria parar. Porque aquilo era desconfortável pra mim. Mas eu fiquei pensando, eu não vou parar, eu vou continuar. Que fraca que eu sou, porque eu não consigo continuar, eu vou correr o que eu me prometi pra mim mesma, eu vou correr 1 km. E quando chegou 1 km, ele falou, deu 1 km. E assim, eu dei mais uns 10 passos, e daí eu não consegui mais, sabe? Porque daí começou a me doer, já tinha me doído antes de 1 km, assim, pra respirar. Por quê? A gente não consegue respirar e engolir, né? E quando eu engulo, eu me perco na minha respiração. E aí começa a me doer um pouquinho assim. Mas eu pensei, eu vou continuar. Até a dor quase ficar insuportável, eu pensei. E assim eu continuei. E aí eu só parei porque eu não conseguia mais respirar. Tava difícil de puxar o ar, eu não conseguia puxar. E aí eu parei. Daí ele disse, nossa vida, muito bem, tu conseguiu, tu correu 1 km e tal. E eu, meu Deus. E daí eu fiquei esbaforida. Depois a gente só caminhou. Eu fiquei esbaforida a caminhada inteira. E aí agora a gente só vai correr, eu acho que no sábado que vem. Enfim, mas eu quero correr sábado e domingo. Mas a meta, nós temos um caminho que a gente sempre faz. A minha meta, a maior meta desse ano, é fazer esse caminho inteiro correndo. A gente leva, eu acho que uns 45 minutos correndo esse 1 km e caminhando o resto, fazendo isso. Mas eu quero correr todo esse percurso até o final do ano. Só que aí não vai dar certo. Pensa se eu desistisse na primeira vez que ficou desconfortável. De novo, eu ficaria frustrada porque eu não ia ter corrido 1 km, sabe? Então,
Eu acho que é muito mais a mente do que todo o resto. E se a gente controla a mente, a gente consegue controlar tudo. E isso é desde corrida, desde trabalho, tarefas domésticas, alguma tarefa que tu não quer fazer. Vai lá e faz, mesmo com essa vozinha, sabe? E é isso que eu estou tentando fazer, não procrastinar e ser uma pessoa constante, sabe? E não dar bola para essa voz, porque na verdade essa voz nem existe, né? Isso é coisa da nossa cabeça, da minha cabeça. Tô tentando não dar bola para essa voz e fazer o que precisa ser feito. E agora vou me concentrar e finalizar as edições que eu comecei ontem, no domingo inclusive, mas como eu tinha um tempinho livre, eu fiz isso. Eu fiquei tão dedicada editando o vlog e fazendo a thumbnail que eu nem filmei, mas eu fiz massa e fiz frango pra mim comer agora de meio-dia, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a massa que eu acabei de escorrer. E aqui está o frango. Agora eu vou montar o meu prato e vou almoçar. Alguém tá de olho no meu almoço? Esse é meu almoço, dentro da minha dieta. O que é, mãe? Outra coisa, eu preciso tomar mais água. Eu tomei... Essa é a primeira garrafinha que eu tomo hoje e já é 3h24. A minha meta é tomar uma dessa de manhã e mais ou menos umas 2 dessas de tarde. O que já acontecia, quando eu trabalhava, eu tomava 2 dessas de manhã e umas 3 dessas de tarde, sem brincadeira. Eu tomava muita água, o que era muito bom, só que eu desaprendi. Então agora eu vou lá encher de novo e até às 6 horas por aí eu quero tomar mais uma inteira dessa, então eu tenho mais 3 horas por aí. Eu não gosto de tomar muita água depois das 6, porque daí eu viro uma Maria Mijona. Eu acordo de noite só pra fazer xixi, sabe? Aí eu não sou muito fã, mas até às 6 ali eu vou tentar tomar mais, então vou lá encher agora. Outra coisa, estou precisando de um fone novo. Olha só o fone do meu excelentíssimo, que ele me emprestou, né? Eu não tenho. Então, se vocês souberem de algum fone, eu gostaria de um fone branco. Talvez eu vou me arrepender depois, porque deve sujar. Talvez. Mas eu penso que eu quase não me maquio, então não vai ficar marca, sabe? Mas eu queria um fone branco. Se vocês souberem um fone bom, de boa qualidade e barato, né? Me indiquem, por favor. Vou lá encher. Esse é meu lanche da tarde, é iogurte desnatado, whey. Eu tô usando esse aqui da Growth, que ele é de milkshake de chocolate. Não tem desconto, não tem nada, só porque eu gosto dele mesmo. E morango também. O que eu posso dizer pra vocês? Não é uma coisa assim, nossa senhora,
que gostoso, sabe? Que vontade de comer. Não. Mas, dentre as opções que está na minha dieta, essa é a que mais me agrada agora na parte da tarde, porque eu sou uma formiga. Eu adoro doce. E esse fica docinho, assim. Tomei esse cabelado. E eu queria muito poder achar aquelas bolachinhas, acho que é toast, de chocolate. Mas aqui na minha cidade, interior, eu acho que não chegou ainda essa tecnologia de bolacha, assim, porque bolacha, biscoito, não sei. Mas a gente não achou, não tem. Tem mais um lugar que a gente vai ver, pra ver se tem. E daí eu acho que se eu colocasse aquilo aqui, ia ficar mais gostoso ainda. O que eu acho que vale a pena, porque quanto mais a gente gostar, mais a gente vai querer fazer a dieta, sabe? Não adianta a gente comer sempre o que a gente odeia, só porque tá na dieta, porque vai chegar uma hora ou outra a gente não vai querer mais comer aquilo, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa gostar, e isso é o que eu mais gosto, então isso que eu vou comer. Não é nem 5h30 ainda e eu já tô fazendo a janta, porque meu namorado chega do serviço e a gente já janta, já assiste uma sériezinha e depois já vai fazer a rotina da noite. Porque como a gente acorda cedo, a gente não pode ficar até altas horas da noite assistindo alguma coisa ou enfim, né, fazendo alguma coisa. Então pra nós é muito importante que a janta esteja pronta antes. E pra mim e pra ele, a nossa janta é o pré-treino, né? Então eu faço um hambúrguer de frango e ele vai comer uma salada com frango também. E aí agora, enquanto faz, leva uma meia horinha mais ou menos, eu vou tomar um banho. Vamos comer? Então senta. Muito bem.